Bom dia, boa tarde, feliz aí terça-feira, o dia semanal da saúde aí com o seu encontro marcado aqui num episódio quentinho do podcast oficial da Tribo Forte, né? Hoje a gente vai pro episódio número 10 aqui do podcast, que é o número 1 no Brasil se tratando de saúde, bem-estar, emagrecimento e estilo de vida, claro. O episódio de hoje conta com a presença aí ilustre da nutricionista gaúcha Apoliana Rossi, que é também uma especialista aí em alimentação paleo, low carb e alimentação forte, enfim, estilo de vida alimentar que a gente tanto fala. E mais importante ainda, ela lida todos os dias, né, com pessoas que estão aplicando esses novos hábitos no dia a dia. Logo, a Apoliana tem muito a colaborar, especialmente nessa parte mais prática da rotina de uma alimentação forte, uma alimentação verdadeiramente correta. Então ela compartilhou comigo as cinco maiores dificuldades que ela vê que as pessoas têm quando seguem esse estilo de vida alimentar. Então no episódio de hoje nós iremos falar dessas 5 dificuldades e vamos também apontar, claro, soluções para elas. Então você vai poder pegar várias coisas interessantes ao longo da conversa. Além disso, a gente vai responder uma pergunta da comunidade, como de costume, e teremos também o quadro Alimento do Dia e também o quadro O que você comeu no almoço de ontem, onde tanto eu com o Dr. Souto e agora a Apoliana também, todos vão ter que contar o que comeram no almoço de ontem, enfim. Com isso, né, prepare-se aí para mais um episódio recheado de informações e obrigado por acompanhar aqui semanalmente o podcast da Tribo Forte, né, e passar a palavra adiante, enfim, e fazer parte desse movimento bola de neve que está mudando a forma como o Brasil se alimenta e também se vê no espelho, claro. E aí, antes que eu esqueça, nesse episódio aqui, tá, tem um bônus exclusivo para aqueles que são membros VIP da Tribo Forte, que é um guia com 10 dicas especiais aí da Apoliana, que ela vai dar pra gente, para tornar a sua adaptação à alimentação forte muito mais fácil. Então, se você ainda não faz parte da família de membros VIP da Tribo Forte, essa pode ser uma boa hora para você se juntar aí, tirar os benefícios disso, e para isso acesse aí triboforte.com.br. Agora, para partirmos para a pergunta da comunidade, deixa-me primeiro então dar um oi aí para o Dr. Souto nesse novo episódio e também umas boas-vindas calorosas aí à Apoliana pela primeira participação dela aqui no podcast da Tribo Forte. Bom dia para os ouvintes, bom dia Rodrigo e bom dia Apoliana. Bom dia, gente. Seja muito bem-vinda, Apoliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui divulgando cada vez mais essa alimentação maravilhosa que nos traz tanta saúde no nosso dia a dia. Com certeza. Tá frio por aí no Rio Grande? Como é que tá? Os dois são meio de casaco? Friozinho. Bem friozinho. Tá bem friozinho, né? Tá. E aí, doutor Souto, você mora pertinho da Poli, né? Hoje tá um pouco mais agradável, assim, começou a esquentar um pouquinho, mas os últimos dias, que o problema é assim, não dá para comparar com o frio do Canadá aí, né, Rodrigo? Mas é que chegou de surpresa, tava 30 graus numa semana e tava 7 graus no outro, né? Pois é, o pessoal em Curitiba lá, que Curitiba é a cidade faz 2 dias de sol por ano, né? E tava tipo 2 semanas diretas agora, então o pessoal falando que vai ter aí 5 anos de chuva aí pela frente. Mas enfim. É isso aí. Vamos lá então, maravilha que a gente consegue reunir nós três aqui nesse papo. E agora que a primeira coisa para começar aqui, a gente vai começar direto com a pergunta da comunidade, né? Que eu passo colhendo aí, pode ser em qualquer lugar que eu vejo, tanto, né, no Magazine de Vez, ou quanto na Tribo Forte, ou no Facebook, enfim, eu vejo uma pergunta e vamos responder ao vivo aqui. E a pergunta dessa vez é da Edir Carpenedo. E ela pergunta o seguinte, ela no Facebook ela falou, comprou o livro, no caso o livro de Emagrecer de Vez, 2014, ela falou, eliminei 13 quilos e fiquei nisso em 2005, oscilando entre 2 quilos a mais, 2 a menos. Entre 2 quilos a mais. O que devo fazer para retomar a perda de peso? Sugestões. Bom, eu vou dar meu take inicial aqui nessa questão. Então, resumindo, ela perdeu bastante peso, 13 quilos, enfim, colocou um estilo de vida em prática, só que ela ficou meio nesse nível, e meio oscila aí 2 quilos, 1 quilo aí, né, desse peso aí. Ela quer saber como retomar a perda de peso. Primeiro, então, parabéns para a Edila pela perda de peso, né, de queimar mais 13 quilos, é bastante coisa. Com certeza você mudou a tua forma, tá? Mas isso me leva primeiro à pergunta, ao conceito, né? Na verdade, ao conceito de peso ideal para cada pessoa, né? A pergunta é, você está no seu peso ideal? Esses 13 quilos, né, significam que agora você está no seu peso ideal? Tem muitas vezes que a gente imagina que o peso ideal é aquele peso onde é que a gente vê os gominhos da barriga, né? Não é bem assim, né? O peso ideal, ele é específico de pessoa para pessoa, a gente vê. Cada pessoa tem um peso ideal. O peso onde o corpo daquela pessoa é o mais saudável. E na maioria das vezes não é com barriga de tanquinho, né? Na maioria das vezes tem uma porção aí, uma quantidade saudável e natural de gordura nesse corpo. Então a primeira coisa é perguntar se o teu conceito de peso ideal é realmente o conceito que você
que o verdadeiro conceito. Se você está no seu peso ideal já, aí você tem que pensar no seguinte, se você quer descer mais esse peso, né, ir além, ou menor, descer mais do seu peso ideal, conseguir resultados que vão além, no caso de perda de gordura do seu peso ideal, aí você provavelmente tem que fazer um esforço que não, digamos, não é tão natural assim, para você conseguir resultados que talvez não são tão naturais assim para o seu corpo. Você quer ter uma barriga de tanquinho, por exemplo, você vai ter que se esforçar para esse tipo de coisa, né? Então, se você quer abaixar o peso que já é ideal para o seu corpo, você precisa fazer talvez alguns esforços especiais. Então, para muita gente, agora não tem regra, se esse for o teu caso, não tem regra, né? Pode ser que você talvez tenha que restringir um pouco mais os carboidratos, ou melhor, talvez escolher um pouco melhor a qualidade dos carboidratos que você ingere, ou perceber talvez se você não está aí tendo algum hábito de se alimentar de alguma coisa durante o dia que pode estar roubando, digamos assim, calorias e meio te dando um tiro no pé na tua perda de peso. Pode ser algum alimento que você está comendo também que pode estar reagindo de forma negativa e pode estar proibindo aí sua perda de peso. Algumas pessoas reagem, por exemplo, a laticínios ou algum legume específico, e no momento que essas pessoas tiram essa dieta, elas meio que notam que retomam a perda de peso, digamos. Então, por isso que não tem regra, cada pessoa tem que perceber e realmente se entender como é que o corpo funciona e testar várias coisas, porque às vezes a gente reage diferente a diferentes alimentos. Então, primeiro de tudo, pensar no peso ideal, se o peso ideal que você está é ideal ou não. Se você tem que perder peso e você acha que não é o teu peso ideal, provavelmente tem alguma coisa que você pode ajustar na sua rotina, já que faz tanto tempo assim que você perdeu esse peso. Talvez alguma coisa que você está consumindo que está te sabotando de alguma forma, ou algum alimento que também possa estar reagindo e evitando com que seu corpo perca essa gordura natural que ele perderia se você não tivesse consumindo esse tipo de alimento. Então, esse é meu input nesse assunto, mas eu queria pegar aí a opinião do Dr. Sr. da Poliana também, que tratam desse tipo de coisa frente a frente com pacientes todos os dias, e tenho certeza que eles podem também dar uma luz nisso aí. Primeiro as damas. Tá certo. Esse é um problema muito típico, né? Todo dia se ouve exatamente o mesmo quadro. O que aconteceu, né? Como o Rodrigo já disse, precisa fazer uma revisão no que está comendo, nas quantidades que está comendo, né? Não só essa questão de qual o peso ideal, mas eu acho que as quantidades e a maneira como o metabolismo dela funciona tem que ser percebido e entendido, né? Tem que fazer uma boa revisão. Às vezes a pessoa acha que não está fazendo roubadinha e está fazendo roubadinha, né? Em alguma composição está comendo fora, está comendo alguma coisa que nem está sabendo o que está consumindo extra, né? Tem que fazer uma boa revisão para ver o que está acontecendo. Às vezes, no fim de semana, as pessoas se perdem na quantidade ou comem um pouquinho daquilo que não seria previsto, mas para aquele metabolismo acaba dando uma travada na dieta, né? A trava da dieta também pode ser determinada por outros problemas hormonais, as próprias roubadinhas, algum medicamento, né? Ou quantidades excessivas de alimentos. Eu sempre começo pelas quantidades excessivas de alimentos, porque não basta ser low carb para muitas pessoas, né? Tem que fazer uma adequaçãozinha, sem passar fome, é claro. Claro, é que muitas pessoas têm outras coisas envolvidas, como até alguma condição psicológica, ou um momento da vida, talvez, que acaba influenciando também digamos, no falso apetite que essa pessoa tem, né? Então, realmente tem que prestar atenção em N fatores, né? Claro, eu vou pegar essa deixa da Poliana e acrescentar, de fato, no início de uma dieta low carb, a gente pode simplesmente restringir os carboidratos e a pessoa perde peso, como essa nossa leitora aí perdeu 13 quilos, que é bastante, simplesmente restringindo os carboidratos. Mas chega um momento, quanto mais próximo a gente está daquele peso ideal, e veja bem, quando a gente está falando em peso ideal, não é o ideal estético que nós temos na nossa cabeça baseado nas capas de revistas femininas. Ideal que nós estamos dizendo é ideal do ponto de vista biológico de saúde para aquele organismo, o que pode ser vários quilos acima do ideal estético super magro que está vigente aí nas últimas décadas. Tá? Então, à medida que a pessoa se aproxima do peso ideal biológico, não estético, tá?
vai ficando mais difícil. E aí, simplesmente restringir os carboidratos não adianta, porque embora o foco primário da nossa intervenção não seja calorias, né, Rodrigo? Mas, assim, isso não significa que elas sejam completamente irrelevantes. É que o que acontece é que com uma alimentação forte, uma alimentação low carb, a pessoa tende, sem passar fome e automaticamente, a regular a quantidade que come. Ela automaticamente sente menos fome e come de acordo com a necessidade do corpo. Mas se nós queremos, como você muito bem colocou, resultados que são além do natural, nós vamos ter que fazer esforços além do natural, quer dizer, de repente, cuidar mais as porções, tá? E aí tem todos aqueles truques tradicionais, né, Poliana, do tipo, até o tamanho do prato, por exemplo, em que se come, essas coisas. Não, uma coisa que eu uso muito para não, por exemplo, tô com fome, né? Em vez de começar pela carne, pelo ovo, pelo que é mais calórico, mesmo não fazendo esse cálculo, eu começo com uma boa quantidade de vegetais, que pelo menos meio caminho já está andado, e daí a carne, o ovo, as delícias, fica na quantidade suficiente para fechar a refeição, né? Então, isso é bem interessante, é uma dica bem legal, que eu consegui muitos resultados fazendo assim, né? Porque às vezes eu começava, claro, apetite eu tenho, né? É uma alimentação com baixo carboidrato, então eu vou repetir. Tá gostoso, me dá mais um pedaço, né? Então, às vezes, o metabolismo não acompanha essa queima de gordura, né? Então, a saladinha ali antes é bem interessante, que dá uma atenuada, e daí tu come realmente a porção que tu precisa, né? Exato. A gente, às vezes a gente se engana porque é baixo carboidrato, por exemplo, e tem metabolismos muito difíceis, né, que as pessoas acabam realmente reagindo, né, mais difícil que as pessoas. Para a maioria das pessoas, vamos dizer, que uma alteração aí só do carboidratos pode dar muito resultado, até no caso dela, como deu 13 quilos e, enfim, ela atingiu um peso que, na verdade, a gente não sabe se aquele peso que ela atingiu é o ideal para ela ou não. Mas aí todos aqueles hábitos que a gente escuta falar, por exemplo, o prato, a Poliana falou, ou de começar pelo aperitivo, digamos, pelos legumes, pelas folhas, ou também de tentar não comer distraído, né, assistindo TV, alguma coisa que você não presta atenção no que está fazendo, mesmo com alimentos de verdade, você vai acabar comendo mais do que é saudável, do que é necessário para você, e você não vai perceber. Então todas essas outras coisas ainda se aplicam nesse caso, para esses casos específicos de maior dificuldade, né? Mas acho que deu uma boa luz aí nessa questão, nessa pergunta inicial, como tem sido de costume aqui no podcast. A pergunta inicial geralmente está gerando bastante discussão, espero que tenha sido útil, mas o tópico principal que eu falei hoje aqui são essas 5 maiores dificuldades, né? E também soluções que a gente vai falar de quem muda a alimentação com o objetivo de emagrecer, aplicando essa alimentação forte, alimentação low carb, paleo, enfim, que a gente fala aqui. Então, a partir de agora, a gente vai começar a matar uma das dificuldades, começando no ponto 1, na primeira dificuldade que a Poliana me passou, que ela analisou nos pacientes dela, e ela notou que a primeira dificuldade, não necessariamente em ordem de importância, mas a primeira dificuldade listada é lidar com o medo de faltar energia e de se sentir reações de abstinência. Quando a pessoa quer começar estilo de vida alimentar, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o medo de faltar energia, vou ficar sem energia, vou ficar fraco e sentir reações de abstinência. Eu vou passar a palavra aqui para a Poliana para ela explicar um pouquinho, porque ela escuta isso todo dia das pessoas chegarem no consultório dela e falarem para ela, então ninguém é melhor para dizer o que ela acha. O Trorsou também, claro, também escuta esse tipo de coisa, né? É que quando chega no consultório é novidade. Normalmente está vindo assim com a cabeça fresquinha, né? Com esse conceito novo. Então, o medo é pelo desconhecimento, normalmente, né? E eu procuro explicar que é preciso entender que o corpo ele precisa de tempo para essa adaptação metabólica para o uso de gordura como fonte de energia, né? E claro, a normalização da resistência à insulina, isso pode levar de 2 a 6 semanas, né? E não vai faltar energia, porque a gordura, que vai ser a nova fonte de energia, vai fornecer mais do que o dobro, do que a quantidade até de calorias, de proteína e carboidrato, né? Então, energia com certeza vai ter, calorias vai ter, a pessoa não vai cair dura na rua nem nada, né? O que pode ocorrer é alguns sintomazinhos,
como uma tonturinha, uma dor de cabeça, né? Até pela perda de sódio pela urina, pode acontecer algumas alteraçõezinhas intestinais para mais ou para menos, mas são sintomas sutis, né? Outro sintoma que eu percebo é que as pessoas aumentam bastante o consumo de carne e gordura e principalmente de tensões para os doces, né? Por causa dessas sensações de abstinência nas primeiras semanas. Então, como eu sempre digo, uma caminhada longa começa com o primeiro passo. O primeiro passo é reduzir o carboidrato, né? O segundo passo, a gente tenta ajustar essas quantidades para a pessoa passar por esse período de adaptação, né? E o terceiro, aí sim, vai para a questão da seleção, de qualidade em alimentação, de redução de industrializados e coisas mais específicas, né, na questão da saúde. Sim, perfeito. Doutor Souza, é algum assim input? Que eu vejo essa parte. Obrigado, Juliano. Perfeito. Eu acho que eu vou falar um exemplo que os ouvintes aí conhecem bem. Sabe quando a gente lê a bula de um remédio e diz ali todas as coisas ruins que podem acontecer e a gente sente aquelas coisas, a gente toma o remédio e a gente sente. Se o remédio diz ali que pode dar ânsia de vômito, a gente fica nauseado. Se o remédio diz que pode dar dor de barriga, a gente sente dor de barriga. Então, as expectativas ruins que a gente tem, elas tendem a se realizar. Então, assim como existe o efeito placebo, né, aquela coisa, se eu tomar uma pílula que não tem nada dentro, eu acreditar que aquela pílula é boa, eu vou me sentir melhor, existe o efeito nocebo. O efeito nocebo é o contrário. Se eu acredito que aquela pílula vai fazer mal, mesmo que não tenha nada dentro, ela me faz mal. Se eu acreditar que quem não come carboidrato vai ficar tonto e desmaiar, talvez eu fique tonto e desmaie. Tá? Então, existe o efeito nocebo de o seu professor na academia, todos os seus amigos, a sua mãe, a sua esposa, todo mundo dizendo, você é louco, você vai passar mal, e aí a pessoa realmente acaba se sugestionando a sentir coisas que, se ela for tranquilizada por alguém como a Poliana, enfim, que diz, não te preocupa, não dá nada e tal, é diferente, a pessoa já entra nisso com outro espírito. Perfeito, muito bom, muito bom. E ele estava falando no outro podcast, a gente falou, comecei carboidrato, tropecei na rua 2 vezes, então a gente conclui automaticamente que estou ficando sem atenção por causa do carboidrato, todo o foco da culpa vira para esse tipo de coisa, né? Mas agora voltando no caso legítimo de ter, por exemplo, assim, falta de energia, ou por exemplo, que ela foi uma tonturinha, uma dor de cabeça, eu acho que isso, pelo que a gente vê na literatura, é parte de uma adaptação natural do corpo, né? E tem algumas soluçõezinhas que a gente também propõe para o pessoal que está começando. Então isso é normal, porque é o período de adaptação, são décadas, né, da sua vida que você vem se alimentando praticamente de açúcar, a maior quantidade das pessoas, teu corpo está acostumado a queimar isso, a gordura está lá presa nas células de gordura, digamos, seu metabolismo está programado de uma forma que evite ou dificulte a liberação daquela gordura que está estocada lá. Então, primeiro de tudo, né, quando você reverte o teu tipo de alimentação e começa a comer desse formato que a gente propõe, o teu corpo tem que passar por um processo de liberação, de começar a trocar o combustível, digamos, começar a liberar o estoque de gordura e tudo mais, e isso não é uma transição totalmente 100% para muita gente. Então aí que pode acontecer essas pequenas coisas por pouco tempo até que seu metabolismo, no caso, se adapte. Então não precisa ter medo, só precisa ter conhecimento que tudo aí faz sentido depois. Maravilha, eu quero partir agora para o ponto número 2, né? A dificuldade número 2 que a Poliana passou, que é a busca frustrante por resultados rápidos sempre. Né, Poliana? Todo mundo quer resultado rápido, sempre quer emagrecer agora. Eu levei 30 anos para engordar, mas eu quero emagrecer amanhã, né? Essa parte aí, às vezes, eu até pergunto, tu tá vendo uma capa roxa com estrelinha de mágica? Não tá vendo, então não é mágica, né? É um controle alimentar como qualquer outro, tem que ter disciplina, né? E o resultado não é só medidas e números, né? Do bem-estar, é melhora do sono, às vezes a pessoa chega com queixa de dores, né, e melhora
bem significativa, o controle de níveis de colesterol, de glicose, triglicerídeo, ácido úrico, a pressão arterial, insulina, enfim, controle da compulsão é outro resultado excelente que as pessoas sentem já bem inicial da dieta, né? E, claro, a mais importante que mais procuram é a redução do peso, mas querem ver as gramas na balança, né? E, às vezes, a gente tem muito mais qualidade na questão das medidas do que nas graminhas da balança, né? Eu vejo, assim, que as pessoas comparam o seu capítulo 1 com o capítulo 20 do vizinho, né? Então, não confia no processo. Eu acho que é isso que tem que ser mais utilizado. Confiar no processo, dar tempo, dar 6 meses para o teu corpo te adaptar, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento e dar o resultado, talvez em medidas, né? Tanto em números, mas realmente as tuas roupas vão ficar largas, né? E é claro, isso que a gente vê no espelho, ele tem que ser assimilado, ele tem que ser cuidado com respeito, né? E há várias maneiras de fazer isso, não tão quantitativo, né? Eu vejo essas 3 categorias, assim, de perda de peso, que eu vejo bem nítido no consultório. Eu tenho 3 categorias. Aquele que queima super bem, que é da área VIP, que é 6, 8 quilos no mês, maravilha. Tem o pessoal do povo, a média, que é 3, 4 quilos no mês, eles dando sua escapadinha. E tem as pessoas mais lentas, todos vão atingir o seu objetivo. Só a velocidade é que vai modificar. Perfeito. Então, eu acho que baixar a expectativa, né, para uma expectativa mais em relação à saúde, vai te dar um retorno muito melhor, né, muito mais feliz. Perfeito, Dr. Souto. Eu acho que é importante também, complementando, que as pessoas tenham um horizonte de longo prazo significando o resto da vida. Tá? Porque se for uma coisa temporária, aí tem que ser rápido. Eu costumo sempre dizer para os pacientes, olha, se fosse algo com fome, algo sofrido, aí realmente tem que ser rápido, porque ninguém pode sofrer por 1 ano, ok? A pessoa sofre por 1 mês, talvez 2. Agora, sem fome, que é o que caracteriza o que nós estamos propondo, não tem sofrimento, não é com fome, se levar mais tempo, tudo bem, nós estamos embarcando nisso para o resto da vida mesmo. Então, a mudança da perspectiva do imediato para o longo prazo ajuda, né? E outra coisa é a queima, como a Poliana colocou muito bem, eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir essas 3 categorias que ela falou, né? A queima de gordura a gente sabe que é individual e as pessoas realmente, elas veem o vizinho perdeu tantos quilos, não sei quem perdeu tantos quilos, aí eu perdi só 2, ou eu perdi só 3. E você realmente conclui, talvez não é pra mim. Tem muita gente que fala assim, eu vi testemunhos de pessoas que perderam 10 e 15, eu perdi 3, então eu concluí que isso não é pra mim. Então qual a alternativa? É voltar atrás e continuar engordando de novo, né, pra variar. Mas assim, se a gente pensar dessa forma assim, a gente levou 30 anos, ou dependendo da tua idade, 40, 50 anos da tua vida, pra você chegar na tua forma atual, digamos, pra chegar com o teu peso atual. É óbvio que a gente não vai conseguir reduzir isso em 1 dia, 2 dias. Agora, se existisse, por exemplo, se eu chegasse para você e te prometesse, eu prometo para você, digamos assim, que em 6 meses, ou 1 ano, digamos, no máximo, você vai chegar no seu peso ideal. Digamos que seja 1 ano. Eu prometo que em 1 ano você vai chegar no peso ideal. E essa é uma certeza absoluta. Você seguiria esse ano em frente, certo? Se você tivesse essa certeza absoluta. Agora, óbvio que ninguém pode prometer isso. Mas se você tivesse certeza absoluta, você seguiria o dia a dia e não iria se desanimar em perder 1 quilo numa semana, meio grama numa semana, ou talvez aumentar 1 quilo na outra, se você soubesse que no final daquele ano você estaria no seu peso ideal. Então é tudo relativo, é tudo emocional, é tudo psicológico. Uma coisa que a gente pode garantir, que a ciência pode garantir, é que esse tipo de alimentação, até onde a gente sabe, é a melhor tacada que você pode dar para a tua saúde e tem aí um histórico de performance extremamente bom, mas ninguém pode estar no dia a dia segurando a sua mão, digamos, e tentando te ajudar a fechar os olhos para o vizinho e tentar prestar atenção na sua perda de peso, na sua individualidade. Então é melhor confiar no processo, como a Poliana disse de forma muito sábia.
confiar no processo, confiar em você, confiar no seu corpo e naquilo que você está fazendo que faz sentido biológico, né? Maravilha. Alguma coisa para adicionar, fechar esse aí ou estamos conversando no ponto 2? Ponto 3, eu acho, né? Então, beleza, vamos lá, vamos em frente. Antes do ponto 3, tá? Antes do ponto 3, vamos pegar o quadro aqui, alimento do dia, tá? Tem um alimento do dia pra gente falar uma quebrada, uma descansada, antes de a gente continuar no ponto 3 e 4. O alimento do dia hoje premiado é o nosso amigo café. É o café de todo dia aí, do brasileiro e do mundo inteiro, enfim, né? No Brasil talvez não é tanto assim o costume como é em outros países, por exemplo. Mas é o seguinte, inclusive comprei uma máquina de café nova aqui, meu sonho desde muito tempo atrás, uma máquina expresso em casa, eu finalmente posso comprar o grão aqui e fazer em casa, né? Então passar algumas coisinhas sobre o café aqui que podem ser de curiosidade, né? Primeira coisa, o pessoal que gosta de café sabe que o café tem que ser fresco, ou seja, consumir o café até 20 dias depois de torrado, esse seria o ideal, pessoal. Então, depois desse período, o café começa a perder essas propriedades, começa a perder os seus óleos, começa a ficar mais seco. Então, o ideal é consumir até 20 dias depois de torrado. Só que, infelizmente, é difícil a gente achar, né, a data de torra hoje em dia, se não for em um lugar de especiaria de café, especializado em café. Uma coisa sobre a cafeína, por exemplo, né? Cafeína, como a gente sabe, é um estimulante, né? Então, por isso ele oferece aí benefícios temporários, como o aumento de habilidade da concentração, até melhora da memória e um turbo mesmo de energia temporária, né, por ser esse estimulante. E outra, né, característica interessante da cafeína é que ele é a supressão natural do apetite, né? Então, todo mundo que toma café sabe que ele tende a suprimir o apetite de uma forma ou de outra. Até por isso que a gente também, às vezes, quando as pessoas seguindo jejum intermitente, por exemplo, a gente sugere tomar um café, se a pessoa gosta de tomar café, porque ajuda, por exemplo, eu adoro, por exemplo. Agora, essa questão da aumento da saciedade acontece, a gente tem visto nos estudos, na ciência, que é pelo seguinte mecanismo, né? O café ele acaba estimulando a secreção de adrenalina, né? Porque é um estimulante, acaba estimulando a secreção de adrenalina no sangue, e isso estimula também a lipólise, né, que é a liberação dos ácidos graxos no sangue, ou seja, você consegue liberar um pouco de energia da gordura armazenada no sangue, então o seu corpo, digamos, ele tem agora um pouco mais de energia aí disponível para ser usado, então isso acaba te dando um pouco mais de saciedade temporariamente. Outra coisa bacana também, o pessoal deve ter ouvido falar na questão do café turbo, né, que eu falei de emagrecer de vez. Se você for no YouTube, ou aqui embaixo, vou colocar um link também, digitar café turbo lá, você vai ver que é a questão de colocar café preto, por exemplo, adicionar manteiga, ou óleo de coco, ou óleo MCT, por exemplo, e misturar num blender e tomar isso, que para muita gente é uma coisa surpreendente, nova, e eu fiz isso por bastante tempo, na verdade. E é um sabor bastante legal, é bastante delicioso, na verdade, e aumenta ainda mais a questão de saciedade. Bom, sobre isso, né, o Dave Asprey, que é o criador do Bulletproof Coffee, né, nos Estados Unidos, que é um cara engraçado, na verdade, bem nerd, assim, na real, que eu conheci ele pessoalmente em Malibu, da Califórnia, no ano passado, e ele costuma propagar por aí, né, que o café misturado com pura gordura, né, que seria o café turbo, ou Bulletproof Coffee, que ele fala, seja óleo de coco, seja manteiga, seja óleo MCT, por exemplo, esse consumo desse café com essa gordura não irá quebrar o jejum, né, quebrar o estado de jejum da pessoa, irá favorecer ainda mais a sensação de saciedade. Bom, eu tendo a concordar plenamente aí que a ingestão do café turbo, por exemplo, irá favorecer a saciedade, mas eu não estou 100% ainda convencido que ele não irá afetar em nada o jejum em si, né? Como a gente está consumindo algo calórico, enfim, o café não é calórico, mas se você adiciona uma gordura nele, ele se torna calórico. Então eu acredito que o corpo provavelmente vai queimar talvez um pouco menos de gordura do que ele queimaria se você não tivesse ingerido aquelas calorias na forma de gordura, mesmo que isso não afete de forma considerável o jejum. Então pode ser mesmo que o impacto realmente, até onde eu vi, o impacto da gordura pura, quando ingerida em jejum, o impacto no jejum é negligente, digamos, ele não quebraria a questão do jejum, né? Mas aí vale você também ter bom senso, a gente fala, né? Para você não começar a ingerir aí vários copos de café durante o dia com meio tolete de manteiga dentro de cada um desses, porque, querendo ou não, a gente está ingerindo gordura, mas está ingerindo calorias também, né? Então é fácil de beber e muitas pessoas podem ir além do normal, além do que seria natural para o corpo, né? Então é bom de se manter o bom senso em se tratando disso aí. Aí você decide se você faz todo dia ou de vez em quando. Mas o café em si, né, tem muitos estudos que mostram o lado positivo dele, né, na questão da insulina, proteção da diabetes, tem muita coisa além de ser
é muito gostoso também. Então eu queria só chamar um pouco da luz para esse alimento do dia, que é o café, e as pessoas que reagem diferente à cafeína, né, elas são super estimuladas pela cafeína, aí então elas provavelmente preferem outras opções que não sejam essas cafeinadas, né? O Dr. Souto, eu sei que ele aprecia um café, a Poliana não sei. Poliana, você aprecia também ou não? Adoro, adoro. Que maravilha. Simplesmente maravilhoso. Sem contar que é uma parte do... Diga. Eu já tive cafeteria, inclusive, de tanta loucura por café. Nossa, sério? Que legal, que legal. Eu adoro o cheiro, né? Você passa na frente de um café, de um coffee shop da vida, você sente aquele cheirinho. E pra mim isso inspira, sei lá, alguma coisa emocional. É muito bom, é muito bom. Maravilha, maravilha. É verdade. Então, legal. Esse foi o quadro Alimento do Dia, aí estrelando o café, que não é desconhecido de ninguém hoje. E agora a gente pode retomar, então, aqui a dificuldade número 3 da nossa lista de 5 dificuldades aqui do pessoal que está implantando uma alimentação forte no dia a dia. E o ponto 3 é o seguinte, dúvidas sobre o que comer no dia a dia, em viagem, por exemplo, comer no restaurante, ou o que comprar no mercado, receitas, etc. Enfim, o que comer, né, nesse paradigma alimentar novo que a pessoa está implementando, né, Poliana? No dia a dia, eu sempre digo, parte para o simples. O velho alimento ancestral é o ovo, é o vegetalzinho, é a carne, de queijo, coisas muito simples e sempre com aquela questão do bom senso ligado, né? No fim de semana, faz receitas. Um pudinzinho, uma pizza adaptada, um quiche, tem tantas receitas maravilhosas hoje, né? Para quebrar aquele e variar um pouco a dieta, que as pessoas querem variar, né? Mas na semana, porque afinal o teu objetivo é emagrecimento, né? No dia a dia a gente segura um pouquinho, na semana a gente libera um pouquinho mais, né? A viagem, eu acho que é aquela questão mais de fazer uma previsão, um pouquinho, se puder levar uma castanhinha ou passa num mercadinho e faz um estoquezinho de algum alimento que possa consumir, né? Eu acho que é interessante. Restaurante hoje em dia é tão fácil, né? Praticamente todos os restaurantes têm grelhados e carnes e saladas, né? No buffet dá para utilizar. Só cuidem com os molhos, com a roubadinha, né? Com aquele empanadinho, aquela composição que tu não sabe direito o que é. Então, por isso que o grelhado e a salada sempre bem-vindos, né? Quando tu vê um molho estranho, com uma consistência bem cremosinha, com certeza tem algum tipo de espessante ali que não entra na nossa... E às vezes a pessoa pega até um croquetezinho, achando que é proteína pura, e é pura farinha, né? Então, cuidado, porque às vezes a aparência engana e a pessoa está roubando e está travando a sua dieta. Mercado, perfeito. Né? Quando for no mercado, faz uma lista, não fica tentando achar o substituto do pão que tu não tem na dieta, pelo amor de Deus, né? Não tem, já vou dizer, não precisa ficar procurando muito, não vai ter. Então, faz em casa, mas leva uma lista, né? Faz uma listinha dos ingredientes para poder fazer as preparações e tudo. Tem tanta receita simples que não há necessidade de ficar com o cabelo em pé porque tem que ir à cozinha, né? Agora a segurança vai ser muito maior, eu acho que a dieta vai funcionar melhor, né? E por último eu deixo a parte que eu mais adoro, que são as receitas, né? Que é a ferramenta fundamental para a execução da dieta. Meu marido sempre diz, se não fosse fazer as coisas e ter as coisas na geladeira, eu não estava há 5 anos fazendo a dieta, há 4 anos e tanto, né? Então, isso é importante, tu tem que ter as coisas, tu tem que fazer o mínimo de receita possível para o teu dia a dia. Então, a logística de fazer o pãozinho para a semana, o iogurte que fica na geladeira já prontinho, numa quantidade que tu sabe que vai usar, a salada, o queijo, uma carne já congelada ali, se precisar, te facilita muito a vida, né? E
E outra coisa muito importante, que às vezes no blog tem uma certa reclamação, tal ingrediente, fermento não é paleo, nata também não é paleo, né? Várias coisas não são paleo. Paleo é carne, ovo, vegetal, não precisa blog de receita, não precisa nada dessas coisas. É isso que dizer, internet não tem não essa é paleo conversinha. Também. Exatamente, então quer dizer assim, essas receitinhas são para dar uma harmonizada, porque na época das cavernas era só sobrevivência, não tinha gourmetização, não tinha todo mundo é chefe, não tinha nada disso. Hoje o que é? Alimentação tem é puro prazer, é socialização, é compensação psicológica, né? E isso faz parte da nossa cultura. E a gente tem que respeitar, por isso que a gente faz essa misturinha, né, daquele alimento que é paleo, que vem da natureza, misturado com alimentos de baixo carboidrato, né, que não são da época da caverna, mas que podem nos trazer, né, e a gente dosa prazer e disciplina, os dois ao mesmo tempo, né, para ter bem-estar mesmo. Perfeito, muito obrigado por várias dicas aí, Poliana. Doutor Souza, tem alguma coisa a adicionar nessa questão do caos que as pessoas enfrentam? Meu Deus, agora o que eu vou comer na próxima refeição? Eu acho que todo mundo deveria pensar em experimentar um jejum intermitente. Tá? Vou dizer por quê. Mas primeiro fazer um de 16 horas, que é fácil, quer dizer, por exemplo, almoçar, depois jantar e pular o café da manhã no dia seguinte, você já vai estar fazendo 16 horas de jejum. Ou até um de 24, toma um café da manhã reforçado, não vai ter fome no almoço, depois à noite toma lá um caldinho, uma sopinha, vai dormir e quando chegar no café da manhã do outro dia já se foram 24. Por que eu estou dizendo isso? Que depois que a pessoa tem essa experiência, a pessoa descobre que é possível não ficar com esse estresse, pensando o que eu vou comer em seguida e tal. A gente pode ficar, às vezes, sem comer nada numa viagem de avião e tal. A gente não precisa... eu não estou levando comigo um lanche low carb paleolítico, então eu vou ter que aceitar esse biscoito horroroso que a aeromoça está me oferecendo. Não, existe uma terceira alternativa, que é não comer. Ok? E se a gente fica 24 horas sem comer, sente bem, não morre de fome, e é fascinante porque é assim, né? Puxa, é tão mais fácil ficar um voo de 2 ou 3 horas sem comer, né? A gente não... Quem precisa comer o tempo todo, pessoal, é herbívoro. Vaca tem que pastar o tempo todo. Nós muito não. Bom, muito bom. Eu adorei essa perspectiva, doutor Souza, adorei, porque inclusive o jejum intermitente é um dos grandes pilares aí do triângulo do emagrecimento que eu digo, que faz parte do código emagrecer de vez, o pessoal que segue sabe como é que é, mas olha só, mais uma vez eu vou chamar o termo mimado, tá? A gente está mimado hoje em dia em pensar em comida o tempo inteiro. Se eu me peguei no trabalho, eu tenho uma reunião além do meio-dia, eu fico preocupado que minha cabeça não vai funcionar mais, que tem um snack, uma barra de cereal, uma barra de proteína, a gente está mimado e achar que tem que comer o tempo inteiro e ficar pensando nisso. Então é muito melhor a gente começar a voltar aos princípios, né? Se a gente pensar na questão do jejum, por exemplo, parar de comer, né? A gente para de comer, inclusive a gente sabe que o nosso corpo humano é perfeitamente adaptado a não ter alimento por longos períodos de tempo. Inclusive, esse tempo atrás eu assisti um filme que é Los 33, que é a história daqueles mineiros, trabalhadores de Minas, que ficaram presos no Chile por semanas e semanas embaixo da terra, enfim. Mas esses são exemplos, assim, e as pessoas sobrevivem com isso, a gente é adaptado a esse tipo de coisa. Então a gente não precisa comer freneticamente como a gente tende a acreditar pelas informações que a gente acaba recebendo de todos os lados, né? Então se a gente focar primeiramente em recomeçar, né, e começar a adicionar as comidas certas, foco na praticidade, começar da forma mais simples possível. No código, como eu mencionei, no código emagrecer de vez, tem uma tabela lá, por exemplo, que as pessoas gostam de ver alimento, né? Então tem uma tabela que separa os alimentos entre vermelho, amarelo e verde, para as pessoas saberem quais vão te ajudar e quais vão te atrapalhar. Tem uma lista de compra, por exemplo, para o supermercado, tem dica de como comer em restaurante, dica de como é que você faz as receitas em casa, enfim. Se tem... Isso tudo é praticidade do dia a dia para te ajudar, mas se você partir do princípio de abstinência de comida e depois começar a adicionar as coisas certas, eu acho que você facilita para você mesmo tudo, né? E uma coisa que eu acho muito importante que eu sempre martelo aqui é se entender o porquê das coisas. Se você entende o porquê que certos alimentos te ajudam e o porquê de certos alimentos
te atrapalharem, você vai ganhar uma autonomia que vai te dar muita tranquilidade e paz mental de saber escolher os alimentos na hora que você precisar. Você não vai mais precisar perguntar para nutricionista, ou perguntar para o teu médico, ou para a internet inteira, se tal alimento pode, se tal alimento não pode, porque você vai entender como aquele alimento metabolicamente vai agir dentro do seu organismo. Então, por isso que a gente investe faz tempo em ensinar essa base teórica, a base científica, para que você ganhe essa autonomia e pode decidir por si só quais alimentos são bem-vindos e quais não são. Aí você vai olhar ao seu redor e vai poder decidir o que é melhor para você em restaurante, em viagem, na tua geladeira, onde for, onde é que seja. Então é importante focar nessa questão de conhecimento. Conhecimento é poder, como a gente sabe, e se tratando de saúde é a coisa mais importante que a gente tem, então não dá para pecar nesse aspecto. Legal, maravilha. Passo agora, vamos para o passo 4 agora aqui. O passo não, na verdade, a dificuldade número 4 que a Poliana passou, que é bater a cabeça sobre quantidades, né? E quanto de comer cada alimento, quanto, né, tamanho do prato, enfim, porque a gente está ali acostumado com esse paradigma quantitativo da alimentação e não qualitativo hoje em dia, né? A gente foca nas quantidades, todo mundo diz pra gente comer pouco, todo mundo diz pra gente comer uma colher, ou um pires, ou não sei o que, de alguma coisa, então a gente está o tempo inteiro vidrado nessas quantidades. E quando eu até falo que alimentação paleo, low carb ou alimentação forte, você pode relaxar, digamos, e focar na qualidade dos alimentos, primeiramente, né? As pessoas não acreditam. Então elas acabam focando, digamos, na qualidade, mas acabam também se forçando a comer menos, se forçando a passar fome, digamos. E isso é realmente um tiro no pé, que é tudo que a gente quer que as pessoas não façam, né? Então, Poliana, quando você apresenta esse tipo de ideia para as pessoas, né, de qualidade e não quantidade, eu entendo que você deve enfrentar uma resistência ainda das pessoas acreditarem que elas podem, na verdade, relaxar um pouco, digamos, desse controle tão metódico das quantidades, né? Porque é tão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir por aí, né? Claro, antigamente, quando falava em quantidades, é tudo pesado, né? Calorias, medidas caseiras, só isso, né? Hoje, quando falo em quantidades, eu penso em suficiência, em saciedade, mas principalmente em bom senso. Né? O bom senso, eu acho que entra aqui como mediador dessa questão. As pessoas querem limites, adoram tabelas. Eu acho que ter lugares onde tu possa ter acesso à sua tabela, alguma coisa para entender, dá uma segurança para as pessoas, né? Costumo dar um exemplo de cardápio com algumas quantidades para a pessoa se guiar. Eu digo, cardápio está na cozinha industrial, naquele restaurante, né, de bandejão, que tem que ter o cardápio segunda, terça, quarta, quinta, a gente vai montar conforme as nossas necessidades. Mas eu te dou um exemplo de cardápio para te ter uma noção, para não comer um pote de nata o dia inteiro, né, junto com gelatina diet, que é uma coisa, ou mesmo uma quantidade, 1 quilo de carne no almoço e 1 na janta, que eu já ouvi também, ou mesmo um chocolate 85% cacau, mas come a barra toda, né? Então, a gente vê uma questão assim, 8 nem 80, né? Eu dou algumas quantidadezinhas para dar uma atenuada nisso, para a pessoa começar a se acostumar a um novo conceito de se ouvir, né? Ouvir o que o corpo está sentindo necessidade real de consumir, ou se é uma necessidade psicológica, ou porque está com frio, ou porque está cansada, né? Então, um exemplo, assim, de um almoço, né, que eu acho que é uma quantidade bem suficiente para qualquer pessoa, um bom prato de vegetais, 1 ou 2 pedaços de carne, e uma fruta com índice glicêmico baixo, ou pouco açúcar, né, de sobremesa. É uma refeição que todo mundo fica saciado. Né? Então, quer dizer, no início talvez não, mas depois há uma adaptação de quantidades, né? As castanhas, é muito comum as pessoas comerem sem parar, porque é low carb, né? Entre 30 e 50 gramas ao dia, tá super, assim como iogurte. É um potezinho de 200 gramas, não é 1 litro, né? Frutas. É outra questão muito importante, assim, que as pessoas já ficam com medo até da fruta. Não, eu não estou comendo nenhuma. Não é não comer nenhuma. A fruta não é o nosso problema. O problema é que a gente comeu muito açúcar e farinha.
Então a gente inicia com aquelas frutas ou com pouco impacto no índice glicêmico, como o morango, como o abacate, o coco, um pêssego, uma ameixa, um kiwi, né? E vai configurando, né, a quantidade ideal para a pessoa, né, possibilidades de fruta e talvez a quantidade. E daqui a pouco tu está comendo todas as frutas de uma maneira bem tranquila, né? E a nata, o que eu ouço muito é uma quantidade muito excessiva diariamente, né? Eu digo entre 1 e 2 colheres de sopa por dia. Que a nata nem existia na era paleolítica, né? Então, quer dizer, se existe na era paleolítica, vai lá e repete um ovo, um bife, um vegetal, né? Agora a nata, comedidamente, bota um terno, café delicioso, né? Ou então numa sobremesa, ou para compor uma receita, né? E não fazer isso a tua alimentação, assim, diária, né? Eu já ouvi falar, assim, a pessoa passa o dia inteiro tomando café com nata, porque está estudando para um curso. Daí diz assim, eu engordei 3 quilos, não sei porquê, né? E daí falta aquele tal do bom senso, né? Uma anteninha que a gente precisa ligar. Perfeito. Dr. Souto, algum input? A gente fala muito para evitar os alimentos processados, mas a gente tem que se dar conta que, assim como os carboidratos processados nos podem produzir ganho de peso, as gorduras processadas, refinadas também. Né? Então, é como a Poliana falou, uma coisa é eu comer um salmão que vem com a gordura natural do peixe junto. Ou eu comer um ovo no qual, na gema, eu tenho a gordura natural do ovo. Outra coisa é eu pegar a gordura do leite, porque um pote de nata tem a gordura de sabe-se lá quantos litros de leite, que eu provavelmente não tomaria 5 litros de leite, mas é fácil comer aquele pote porque ele é concentrado e refinado. Então, mas não pode comer nata? Não, pode, mas com bom senso, como disse a Poliana, né? Eu tive uma vez um caso, eu até botei o caso lá no blog, não tirei o nome da pessoa, que era alguém que tinha perdido já bastante peso com dieta low carb, mas ainda tinha peso para perder e começou a engordar de novo. E aí a pessoa disse que ela estava comendo 4 latas de creme de leite com coco ralado e adoçante por dia. Meu Deus. Dentro daquela ideia assim, puxa vida, mas eu achei que gordura podia. Sim, a gente não é uma dieta de baixa gordura, não é uma dieta low fat, mas se qualquer um de nós que comer 4 latas de creme de leite por dia vai ganhar peso, mesmo que seja baixo o carboidrato. A gente tem um alarme de bom senso, acho que todo mundo nasce com um alarme de bom senso. A gente nota quando a gente está fazendo alguma coisa que parece não estar muito bem alinhado com o bom senso, né? E essa questão de gordura refinada é um exemplo também. Hoje em dia, por exemplo, as nozes, ou castanhas, que a Poliana falou, as nozes macadâmia que fala, né? Que hoje em dia são super saudáveis e tudo mais. Você consegue comer um pequeno balde de álcool tranquilamente. Só que saiba que se você estivesse na era paleolítica, essa é uma das coisas, por exemplo, as castanhas mais difíceis de se quebrar. Você ia gastar muito, você ia emagrecer tentando quebrar essas castanhas antes de você conseguir comer um balde cheio delas. Então, hoje em dia, aliás, Rodrigo, diga. Bem lembrado, porque eu costumo recomendar para os pacientes, eu digo, olha, de todas as oleaginosas, a melhor para quem está fazendo dieta é o pistache, porque tem que abrir um por um. É tão chato que a pessoa come pouco. Sabe que aqui eu encontro pistache aberto já, cara, em pacote. Eu fico louco, né? Meu Deus, que porque desgraça. A facilidade que é hoje em dia a gente comer essas coisas, né? Então é fácil perceber quando a gente está indo além do bom senso. E quando a gente cai fora do bom senso, não tem milagre, né? A gente vai ter resultados também que vão além do que é normal, né? Essa questão da nata, por exemplo, o próprio Dr. Andreas Enfield, lá da Suécia, que a gente já entrevistou numa época passada de podcast, ele também estava tomando, aqui no Brasil não tem o cream que ele fala, né, que é 40% de gordura, mais ou menos, o pessoal coloca no café. Ele estava tomando um jarrinho daquele pequeno, assim, do gargalo, todo dia. Ele parou de tomar e percebeu que ele perdeu peso. Assim, né, é uma coisa que ele fazia pensando que, sei lá, fazia parte do dia a dia dele, mas ele não pensou que era uma coisa que não era normal, né? É um concentrado de leite, digamos, que seria impossível de você tomar se fosse realmente através do alimento integral, no caso, né?
E daí tem todos os outros xiitas paleo que a gente fala, né, Poliana? Você falou, mas nata não é paleo. Mas, sei lá, café não é paleo. Então, tem gente que é xiita em qualquer filosofia no mundo, né? Então a gente fala, a internet também não é paleo, então você devia estar na caverna ainda batendo pedra, né? Se você seguisse realmente a filosofia paleo, a linha, né? Então a gente precisa estar aberto a que a sociedade, a humanidade evolui. Então hoje em dia tem algumas facilidades aí que, apesar de, digamos, não ser paleo, elas são comprovadamente aí ok para a saúde da gente, porque tem uma base científica, enfim, faz sentido e faz parte do bom senso, na verdade, né? Ok, passo 4 foi esse, bater a cabeça com quantidades. Eu sempre recomendo, foque na qualidade, é o maior custo-benefício, o maior ganho sobre o investimento do teu tempo é em focar em qualidade e não em quantidade, porque fazendo isso, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar automaticamente a regular suas quantidades, porque o seu corpo vai te dizer o que agora está saciando e o que não está. Então você foca na qualidade, você vai ganhar também um ajuste meio que automático das qualidades, mas sempre lembrando de manter o bom senso, não saindo fora da linha totalmente. Agora, antes de partir para a última dificuldade que o Poliano passou aqui, que é a dificuldade número 5, eu vou partir para o quadro O que você comeu de almoço ontem. E eu quero começar a rodada aqui com a Poliana. Poliana, o que você comeu de almoço ontem? Porque as pessoas sempre tiram uma ideia disso, né? Como é que esse pessoal come no dia a dia? Eles gostam de saber esse tipo de coisa. Então, se você puder compartilhar com a gente. Normalmente, bom, ontem era domingo, né? Então tinha extras, mas não extras fora dessa ideia, porque eu acredito na filosofia da dieta low carb paleo. Então, assim, eu não costumo sair, né? Eu faço variações de receitas dentro dessa ideia sempre, né? Então, ontem, como sempre, aquele primeiro saladão, né? Que vai o repolhinho roxo, vai couve chinesa, vai tomatinho, vai um pouquinho de cenoura ralada, azeite de oliva, um punhado de amêndoazinhas, uns pedacinhos de queijo, para fazer aquele forro, né? Depois uns 2 pedaços de frango com molho de espinafre lá na minha mãe, que estava muito gostoso, com um pouco de creme de leite, assim, era um molhinho verdinho, bem gostoso. E um quiche, que é um teste que eu estou fazendo, que eu vou postar no blog essa semana, que é um quiche com aquela massinha de amêndoa, um pouquinho de amendoim. Depois tem aquela camadinha de cream cheese com ovos, e eu fiz uma caldinha de cacau, né, com adoçante e tal. Caramba. Mas com certeza vai ser com uma geleia de morango caseira, vai ficar melhor. Eu estou fazendo esses testes, então eu comi uma boa fatia desse quiche aí. Olha só, isso é um banquete sensacional, né? Meu Deus do céu, dá para imaginar o sabor até disso aí. Acontece que dentro dessa ideia de dieta, tu pode fazer aquele ovo bem bagual, como a gente chama aqui no Sul, com uma salada de alface e tomate, e a gente pode fazer uma refeição maravilhosa e requintada ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem muitas opções. Tem coisa melhor que comer sem peso na consciência, né? Não tem. Né? Para ter todos os gostos. Muito bom. Doutor Souto, hora de abrir o jogo. Então, eu faço a mesma coisa que a Poliana falou, começo com aquela salada, né, eu sempre começo com a salada, a diferença é que a minha é mais simples, assim, mais prosaica, não tem essas habilidades. Né? E aí, depois da salada, eu comi 2 peitos de frango, e peito de frango é um negócio meio seco, né, pessoal? Assim, então, mesmo feito assim, na manteiga, não é como quando a gente come assim com pele. Tá? Então, o que a gente faz? A gente deixa ele mais saboroso, botando uma fatia de queijo em cima de cada um e um ovo frito em cima de cada um. Aí, com o calor, o queijo derrete, bom, e aí o peito de frango vira uma iguaria. Foi isso aí. Olha só, meu Deus do céu, que maravilha. O pessoal tirando ideia já, com certeza, né? Bom, ontem foi domingo, como você falou, eu não costumo comer nada no café da manhã, mas ontem eu tive o brunch, que a gente fala que é uma coisa que é bastante comum aqui, que seria uma combinação do breakfast e o lunch, né, que é, no caso, um almoço que você tem, ao invés de comer nada, você vai meio-dia, 1 da tarde, sei lá, come o tal do brunch. E aqui eu comi fora de casa, né, um almoço mais ortodoxo, digamos, comparado ao de vocês aí, que é tão criativo e tal, que foi um omeletão, na verdade, um omeletão com com cebola e pimentão, e com queijo por cima, e carne, e também do lado tem o hash brown, que é bem comum aqui, que é uma batata ralada, na verdade, uma batata ralada e cozida, né, que, claro, é um carboidrato de rápida absorção,
mas a gente não tem ciência nenhuma que fala que ele faz mal à saúde, e eu não tô querendo perder peso nesse momento. Então, e era domingo também, então adicionei essa batata do lado, com esse omeletão, muito gostoso, muito saboroso, e isso me deu sustância aí pro dia inteiro, até a noite, a refeição que eu tive mais tarde da noite, no caso. Maravilha, tive 3 aí, uma rodada de refeições, aí partindo da refeição gourmet, extremamente, 5 estrelas da Poliana, depois uma versão ainda assim deliciosa, mas simplificada do Dr. Souto, aí, criativo para umedecer o peito de frango, e a minha mais comum aí do dia a dia, que inclusive eu tive fora de casa, então mais uma prova que é possível se alimentar corretamente fora de casa. Maravilha, com isso a gente fecha o quadro que você comeu no almoço de ontem, a gente parte para o quinto e último passo, que o passo não, de novo, é o quinta e última dificuldade que as pessoas mais têm aí ao começar um estilo alimentar forte, uma alimentação forte, uma alimentação low carb, paleo, que é a batalha para manter o foco e a persistência. Esse é grande, hein, Poliana? A batalha do dia a dia para se manter na linha. É uma batalha. Não, eu já vi, assim, vários companheiros aí caindo na trincheira, né? Justamente por perder o foco. Começa a dar uma saidinha aqui e ali e acaba se perdendo, né? Eu acho que como orientadora, né, eu acho que é esse o meu papel, e de vocês também, né, primeiro tu tem que fazer a pessoa entender a proposta, né, eu acho... Opa, caiu? Estão me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tô te ouvindo. Caiu um pouco. Então, assim, entender essa proposta do estilo de vida low carb, né? Eu tenho 1h30 para falar para essa pessoa, né? Então, para tentar estimular ela, né? Entender o que está fazendo, primeira coisa. Só que a pessoa sai dali depois daquela 1h30 e é necessário seguir pesquisando, né? Seguir se atualizando, entendendo mais essa proposta, inclusive com o teu programa, Rodrigo, que é muito rico, né? E tem como ajudar muitas pessoas, né? E isso é interessante. Também através desses grupos e fóruns, né, que as pessoas podem trocar experiências e tudo mais, mas agora sim, ó, o objetivo tem que ficar muito claro, qual é o meu objetivo, por que eu estou fazendo isso, né, e não deve ser um objetivo fútil de entrar dentro de um vestido para uma festa, ou de fazer uma cirurgia, né, daqui a um sempre, né, e atingir realmente o grande objetivo é que está com a saúde em dia. A dedicação e a criatividade vai determinar esse foco, né, então fazer as coisas funcionarem, parar de lamentar, inventar uma solução, né, chega de reclamar tanto e aproveita a paisagem, vê o quanto é gostoso comer de alimentação e vê as outras coisas que pode proporcionar, né, as pessoas que eu perdi na trincheira que eu falei, pessoas que tiveram bons resultados e voltaram a engordar, estão voltando, né? Passa 1 ano, passa 2 anos e retorna. Não, essa ainda foi a dieta melhor que eu fiz, né? Isso eu considero ainda um excelente retorno, né? Porque daí a pessoa vê o quanto foi legal e o quanto ela pode voltar o quanto quiser nessa nossa proposta, né? Então é isso que eu penso. Perfeito. Doutor Souto, tem algumas verdades aí nuas e cruas e claras para o pessoal a respeito de foco e persistência? Qualquer coisa na vida que vale a pena precisa foco, persistência e algum grau de esforço. Ok? A coisa não cai de graça, sinto muito. Tá? Agora, claro, ajuda se tiver uma rede de suporte. Né? Se todo mundo naquele domicílio, naquela casa, segue essa linha, é mais fácil, um ajuda o outro. Mas isso não é a regra, né? Como na realidade o que nós estamos propondo tira a gente da zona de conforto, eu acho que muitas vezes essa rede de suporte vai ter que ser virtual. Pode ser a comunidade Tribo Forte, pode ser ali a comunidade ali do meu blog, pode ser uma comunidade do Facebook, pode ser, agora está surgindo aí comunidades de WhatsApp, onde várias pessoas que estão seguindo, umas vão trocando receitas e dicas, né? Então o importante é uma comunidade que dê suporte.
se não for possível que essa comunidade seja real, de pessoas que cercam, que seja uma realidade virtual, como a tribo ou qualquer uma dessas outras. O importante é que a pessoa saiba, quer dizer que, obviamente, assim como os resultados eles vêm com o tempo, em pouco tempo, se nós deixarmos desandar, a gente perde esse resultado. Qualquer um sabe que o esforço para construir qualquer coisa sempre vai ser maior do que o esforço para destruir, tá certo? Então, é mais fácil a gente ganhar 10 quilos do que a gente perder 10 quilos. E aquela coisa que você falou, a gente falou algumas vezes já aqui, que é qual é a alternativa, né? Se as pessoas começam a mudar, qual é a alternativa? A alternativa é voltar a fazer o que trouxe até a situação infeliz que você está querendo mudar agora, no caso, né? É bom pensar isso. E outra coisa também que a gente subestima é o poder que o meio tem de influenciar a gente, né? O meio que nós estamos inseridos, por mais motivado que você seja, por mais determinado que você esteja a respeito do objetivo, né? Cuidar da tua saúde, emagrecer, enfim, arrumar o seu corpo, né? Por mais que você tenha essa força, o meio que você está inserido vai ter a força maior, né? No começo você até consegue levar, só que ao longo do tempo o meio vai tender a te puxar de volta para estar alinhado com ele, né? Então é muito importante tomar cuidado com as pessoas com as quais você se rodeia, que passa a maior quantidade do tempo, principalmente as pessoas que infelizmente a família não está alinhada com o objetivo de saúde também. Graças a Deus hoje existe aí a internet, então hoje mesmo até não tendo um grupo social local, digamos, de apoio, a gente consegue aí facilmente alcançar um grupo de suporte online. Pessoas têm, como falou, grupo de Facebook, etc., várias coisas, né? Inclusive a importância do orientador, de ter um programa, de ter o grupo, como eu falei, e você saber o que você vai fazer. Se você entra é muito importante você saber o que você vai fazer, né? Porque se as pessoas ao redor de você já duvidam daquilo que você está fazendo, e você mesmo não tem confiança naquilo que você está fazendo, aí vai ficar muito mais fácil você desistir e cair nos braços dessas pessoas de volta, né? Porque as pessoas mais querem que você volte a ser igual a elas, na verdade. Então é importante que você tenha um programa estruturado, no caso, ou uma regra, ou os passos que você quer seguir, e tenha plena confiança que aquilo é o que você quer seguir. Então você não vai ser influenciável tão facilmente pelo meio a que você está inserido. Aí vale lembrar também o Código Emagrecer de Vez, como a gente fala várias vezes, é o programa de emagrecimento para pessoas que querem participar de um programa que é estruturado, passo a passo, tem as tabelas de alimentos, tem um grupo de apoio, fórum lá dentro, sensacional. Então o pessoal que quer emagrecer, eu convido a fazer parte do Código Emagrecer de Vez, é risco zero, tá, pessoal? Então você paga realmente se funciona só para você, é para te ajudar. Ele é um meio estruturado e você faz parte lá dentro do fórum, onde você vai interagir com outras pessoas que também estão seguindo esse mesmo estilo de vida. Então as pessoas se apoiam lá dentro. Então lá que você coleta energia, né? Então lá que você vai para coletar energia, pegar motivação, compartilhar, ajudar outras pessoas e pegar a ajuda de quem você precisa também. E também a Tribo Forte, obviamente, você tem acesso ao fórum, lá você pode fazer parte. Então é importante fazer parte de um grupo, seja qual você escolher, porque essa parte motivacional eu acho que é uma das principais aí responsáveis pelo sucesso das pessoas em qualquer coisa empreitada na vida, assim como pelo fracasso também em qualquer coisa na vida. Com isso, a gente fecha aqui esse papo nosso, bastante rico, passou tão rápido o tempo aqui, esse podcast hoje, né? Eu quero agradecer os dois, a Poliana, o Dr. Souto. No próximo episódio, a gente vai, quiçá dessa vez, eu acho que vai funcionar, ter uma presença internacional aqui nesse podcast, pela primeira vez aqui da Tribo Forte, né? Então lembre-se que esse podcast é toda terça-feira, e terça-feira, a partir de agora, é o Dia Nacional da Saúde, tá? O Dia Semanal Nacional da Saúde é terça-feira, onde você encontra aqui com a gente para mais assuntos nesse sentido, mais assuntos ricos que podem ajudar você a arrumar a sua saúde, melhorar o seu peso, a sua forma física e ficar mais contente com o seu dia a dia. Então, por favor, passe a palavra adiante, passe a palavra adiante. E, novamente, se quer participar de um programa estruturado, baseado em tudo isso que a gente fala para emagrecer, código emagrecerdevez.com.br. Se você quer fazer parte, ser um membro VIP aí da Tribo Forte, tem acesso ao fórum, um monte de benefícios lá dentro. Inclusive o bônus desse episódio de hoje vai em triboforte.com.br, ok? Com isso, obrigado, Poliana. Muito obrigado, Dr. Souto. Esse papo foi sensacional aqui. Então agradeço a vocês dois. Espero que a gente possa se reunir novamente no futuro. Obrigado. Obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.